Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Licença para Viajar. Infelizmente, esse é o nosso último encontro. Foi tão bom, né? Uma pena que não tenha mais encontros, mas a gente pode se ver depois, ver lá no Conexão Europa bastante durante todo o programa. E lembrando que segunda-feira a gente libera o link para você poder entrar na próxima turma. Não perca essa oportunidade, já coloca na sua agenda aí antes da gente começar, tá bom? Mas então, enquanto não começa, vamos fazer a nossa aula de hoje aqui para você aprender mais sobre viagem de avião, especialmente se você nunca fez uma viagem de avião. E claro que ela é focada mais em uma viagem internacional, então eu vou te dar todos os detalhes, o que é necessário para viajar, o passo a passo da viagem de avião e como funciona cada passo, o check-in, o embarque, o desembarque, as paradas, as regras de bagagem de mão. Inclusive, eu vou liberar link para você acessar lá no WhatsApp o nosso guia de bagagem de avião. Então, lá tem o guia de bagagem de mão, a bagagem despachada de todas as bagagens das 10 principais companhias aéreas que fazem voos entre o Brasil e a Europa. Um top documento, precisa entender tudo sobre a bagagem para você não ter nenhum tipo de problema, já que essa é uma dúvida muito comum e frequente quando a gente vai fazer uma viagem internacional. E para começar essa aula, então, já vou convidar você que está participando aqui, seja bem-vindo. Se você não participou das outras aulas, nós tivemos ontem uma aula sobre documentação da viagem internacional, que é preciso para viajar, quais são os documentos, um pouco sobre migração, alfândega. A gente também falou sobre passaporte e como fazer, fiz um tutorial aqui para você. E também, claro, eu expliquei um pouco sobre o Conexão Europa, como é que funciona, como você pode entrar. Eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo para você o link, caso você não tenha conseguido assistir a aula de ontem e a aula de antes de ontem. As duas primeiras aulas dessa série vão estar disponíveis aqui e você pode assistir, então, depois dessa aula. Se você não tiver conseguido assistir antes, não tem problema, pode assistir. E outra coisa, aproveite e já compartilhe o link dessa aula e das outras aulas anteriores para os seus amigos, para eles poderem assistir. Mas lembrem-se que essa aula só vai ficar disponível até amanhã de manhã. Tá? Então, se vocês quiserem compartilhar com os amigos, já compartilhe agora. Se você estiver assistindo pelo computador, assistindo pela televisão, é bem fácil compartilhar. Se não, compartilhe aqui rapidinho enquanto eu dou os recados e daí volta aqui pra gente começar a aula, pra gente falar sobre viagem de avião. E lembrando que os links sempre estão no WhatsApp, então se você não está cadastrado no WhatsApp ainda, vai lá e se cadastra no WhatsApp, ele é muito importante para que você consiga ter todas as informações, todo o material complementar, e as aulas estão no grupo de WhatsApp. E amanhã eu vou liberar um cupom de desconto para os 10 primeiros alunos, um cupom de desconto de 50% de desconto. Os primeiros 10 alunos, só os primeiros 10 alunos. Então aproveita e vai lá e se cadastra no grupo de WhatsApp. Vai lá e se cadastra, só 50% de desconto. Então acho que já deu tempo de você compartilhar essa aula com seus amigos, né? Já compartilhou no grupo de WhatsApp, compartilhou no Facebook, compartilhou em todos os lugares. Então tá bom, então vamos começar a aula de hoje, que é uma aula bem gostosa, é um assunto que eu gosto muito, que é viagem de avião. Eu sou apaixonada por viagem de avião e é um assunto que eu sei que gera muita dúvida, porque tem vários passos, várias coisas específicas que talvez, se você nunca fez uma viagem de avião, você vai ficar com dúvida. Mas se você talvez fez uma viagem de avião, mas nunca fez uma viagem internacional, pode ser também que você fique com dúvida, porque tem alguns detalhes que são diferentes da viagem nacional e da viagem internacional. Então vamos lá, para começar, vamos falar sobre o que é necessário para viajar de avião. Bom, tem gente que acha que é necessário, é obrigatório levar bagagem, por exemplo. Tem gente que acha que é necessário algum procedimento específico. E o que realmente é necessário especificamente para viagem internacional? Vamos falar primeiro de viagem nacional. Viagem nacional, para você fazer uma viagem independente da viagem nacional e internacional, você precisa de uma documentação de identificação. É sempre exigido, é obrigatório. Mas você não precisa levar nada. Tem gente que acredita que precisa levar bagagem de mão, bagagem despachada. Você nunca precisa, não é obrigado a fazer nada, a não ser portar um documento de identificação. Quando você faz um voo nacional, você vai portar o documento de identificação nacional. E uma viagem internacional é a mesmíssima coisa. O que você precisa levar são
para embarcar simplesmente o documento de identificação, que no caso é o passaporte. Você precisa estar portando o seu passaporte para você entrar no avião. Além disso, é óbvio, a sua passagem aérea e ter feito o check-in antes, até porque senão você não consegue nem embarcar. Então você tem que ter feito o check-in. Então você tem que ter o seu documento de identificação, no caso o passaporte, e portar sua passagem aérea, que tem que estar no seu nome, óbvio, no mesmo nome, não pode nem ter erro se tiver algum erro de alguma letra errada, você pode não conseguir embarcar, e daí sim fazer o check-in, e daí embarcar e fazer o voo. Basicamente é isso, não precisa de mais nada. Mas você tem que lembrar de um detalhe muito importante. Para embarcar, você não precisa, mas para uma viagem internacional, você vai para outro país. E se você vai para outro país, você vai passar pela imigração desse país. E se você vai passar pela imigração desse país, você vai precisar da documentação necessária para entrar naquele território, que varia de país para país. E para saber qual que é essa documentação, você pode... Duas coisas. Primeiro, você pode acessar a aula de ontem, onde eu expliquei sobre a documentação. Lá eu também coloquei no próprio grupo de WhatsApp. Você também tem acesso a uma ferramenta onde você vai ter acesso a alguns links que vão te ajudar a descobrir quais são a documentação necessária e como fazê-las. E você também vai entrar no Conexão Europa, porque lá a gente tem um módulo só sobre documentação, onde eu vou te ensinar como descobrir qual a documentação necessária para cada país e também vou te ensinar como fazer os principais documentos, um tutorial de cada uma aula para cada documento. Uma aula para o passaporte, uma aula para o seguro de viagem, uma aula para a carteira de habilitação internacional, a PIB, e uma aula para cada um dos outros documentos necessários principais para entrar na União Europeia. Então, não deixa de segunda-feira, 7 horas da manhã, estar preparado para entrar na próxima turma do Conexão Europa. E fora a documentação, você não precisa mais nada. A não ser que você vai viajar com menor, daí precisa autorização do comprovante de que você é o responsável da criança, daí muda alguns detalhes, mas fora uma situação dessa, os documentos simplesmente são esses e você pode viajar, você não precisa ter nem pré-requisito sobre nada. A única coisa que você tem que cuidar é sobre o que você leva com você, porque existem regras de bagagem. Ou seja, existem regras do que você pode e não pode levar no avião e no porão do avião junto com você, dentro do avião, na cabine e no porão. São regras que são diferentes das regras da alfândega. Isso é uma coisa muito importante de deixar bem claro aqui, porque as pessoas às vezes confundem um pouco. No aeroporto, então, você tem que seguir duas regras de bagagem. A da alfândega, daí é uma questão mesmo de... aduaneira, ou seja, só um controle fiscal do que entra e do que sai de um território, e tem as regras de bagagem, que são as regras da companhia aérea, ou seja, cada companhia aérea pode ter uma regra diferente, não só de peso e tamanho, mas também de objetos específicos, tipos de itens que podem ser levados às vezes no porão e às vezes na cabine não, às vezes na cabine também e às vezes em nenhuma das partes do avião. Você não pode embarcar com esse tipo de coisa. Mas sobre isso eu vou falar mais para frente aqui nessa aula para a gente aprofundar um pouco o assunto sobre bagagem. Mas vamos começar primeiro com a compra da passagem aérea, que é o primeiro passo, claro, da viagem de avião. Então vamos para o passo a passo da viagem de avião. Primeira coisa, comprar a passagem aérea. Segunda coisa, depois de comprar a passagem aérea, chegou a data da viagem, você vai fazer o check-in. Depois do check-in, você vai embarcar. Depois do embarque, você vai fazer a viagem. Depois você vai desembarcar ou fazer alguma escala ou conexão, se necessário. E depois você vai chegar lá no aeroporto, vai passar pelos órgãos de imigração e alfândega e daí vai chegar no país de destino, no destino da sua viagem. Mas eu sei que é muita coisa, tem muitos detalhes e vou te explicar então o passo a passo de cada um deles para que você fique tranquilo. Claro que não tem como eu resumir o módulo inteiro que a gente tem no Conexão Europa sobre viagem de avião nessa 1 hora e meia de encontro que a gente tem aqui. Mas eu vou tentar aproveitar o máximo possível, te explicar o máximo possível sobre cada um desses passos. E se você quiser saber mais, né, detalhadamente, mais dicas, mais tutoriais, você vai precisar então entrar nessa próxima turma.
Como eu falei, segunda-feira, né, não custa lembrar, segunda-feira abrem as inscrições e os 10 primeiros inscritos ganham 50% de desconto. Então, pensando em você, eu trouxe aqui mais detalhado, eu vou aprofundar um pouco mais o assunto sobre a compra da passagem aérea, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, eu vou te dar algumas dicas até para você economizar. Então, a primeira coisa que você deve saber é quando comprar a passagem aérea. É uma pergunta muito frequente que eu recebo, quando comprar a passagem aérea? Se você vai fazer um voo nacional, você pode comprar com menos antecedência e tudo bem. Mas o voo internacional, ele sempre pede muito mais planejamento, muito mais preparação. E para que você consiga realmente encontrar o melhor preço e a melhor oportunidade de compra de passagem aérea, você deve comprar entre 3 a 6 meses antes da viagem de avião. Isso é muito importante, porque com esse intervalo você tem tempo de aproveitar alguma promoção, por exemplo, oportunidade. O que acontece? 3 a 6 meses antes, as aeronaves estão bem vazias, ou seja, tem poucas passagens aéreas compradas para cada voo. Então tem muito espaço e a chance de você conseguir uma promoção é muito grande, porque eles querem logo encher aquele avião o quanto antes. Se você compra mais tarde, o que vai acontecer? A aeronave já vai estar mais cheia, então vai ter mais poltronas compradas, reservadas. O que vai acontecer? Vai ter menos oferta e é a lei da oferta e da procura. Quanto menos oferta, maior fica o valor, né? O preço sobe. É normal isso acontecer. É claro que ainda existe a oportunidade de você conseguir uma promoção relâmpago de última hora, mas você quer deixar para sorte, né? Será que vai dar? Será que não vai dar? Então, se você não quer sofrer o risco de perder a oportunidade de viajar naquela data específica, naquele horário específico, você precisa comprar com antecedência, especialmente se você quer fazer uma viagem com pouca escala, conexão, uma viagem mais curta, uma viagem mais rápida, uma viagem mais confortável. E uma outra dúvida também que é importante, que é interessante deixar claro aqui, é onde comprar a passagem aérea. Muita gente não sabe, ou talvez acaba achando que só tem como comprar ou no aeroporto direto ou no portal online da companhia aérea. Mas existem várias formas de comprar, vários lugares de comprar. Entre elas estão, você pode comprar direto no portal online da própria companhia aérea, que é a minha favorita, eu prefiro sempre comprar nesse lugar, que é mais garantido. Você também pode comprar por telefone, também na própria companhia aérea, por telefone, ou direto pelo shopping ali do site. Você também pode comprar por agências de turismo, também eles também podem vender, fazer pacotes para você, e você também pode comprar em sites de desconto, que é uma opção que eu não recomendo por um motivo específico. O que acontece? Quando você compra em sites de desconto, especialmente quando você vai fazer uma viagem internacional, onde existe uma grande possibilidade de você fazer conexões, no mínimo no Brasil, é normal que você saia do seu estado, vá até Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Salvador, para pegar um avião para vir para a Europa. E essa conexão que acontece ali é comprada separadamente. Então, o site, o portal de desconto, eles compram essa passagem separada, que é diferente de quando você compra direto na companhia aérea, porque eles têm sociedade entre a companhia aérea que faz o voo nacional e o voo internacional. Então, acontece, se o primeiro voo atrasar da sua conexão, eles arcam com as despesas do atraso, se você precisar de um hotel, alguma coisa. Se não, eles não arcam se você comprar direto pelo portal online. Inclusive, se você for comprar, nunca compre separado por você mesmo. Comprar de um trecho, depois outro trecho. Sempre compre de uma vez só o trecho total, mesmo que sejam de companhias aéreas diferentes. Então, por exemplo, se você vai viajar como eu falei, vamos dizer, de Minas Gerais para São Paulo, de São Paulo para Frankfurt. Sempre compra passagem aérea pela companhia aérea que você vai voar pelo voo internacional, o maior trecho. Ele é o que importa e ele é o que vale. Inclusive, é ele que dita, por exemplo, as regras de bagagem de mão, quando tem diferença entre elas, que é bem comum as regras serem diferentes entre as companhias ou especialmente entre o voo nacional e internacional, mesmo que seja a mesma companhia. O que vale sempre são as regras do voo majoritário. Mas isso quando você compra elas direto, de uma só vez. Olha a importância de comprar assim.
Então, é ali que você deve comprar. Então, compra de 3 a 6 meses antes, é o suficiente, e direto no portal online ou por telefone na companhia aérea principal, aquela que você vai pegar o voo internacional. Mas é claro também, né, que se você quiser, você também tem a opção de comprar direto no balcão de atendimento no aeroporto. Então, você vai direto na companhia aérea da sua escolha e compra o voo ali. E pode até ser comprado sim, em cima da hora, pode sim, mas a chance de você conseguir o voo do jeito que você quer, na hora que você quer, com o preço que você quer, é muito menor. E como comprar, então, tá? Você já escolheu quando, já sabe quando vai comprar, escolheu onde vai comprar, mas e agora? Como comprar? Existem algumas coisas que você deve levar em consideração para comprar. Primeira coisa que você deve pensar, que você tem que fazer algumas escolhas. Entre elas são, a primeira escolha é qual aeroporto que você quer sair do Brasil, por qual aeroporto você quer pegar o voo que vai vir para a Europa e em qual aeroporto você quer chegar. Só que, no entanto, nem todos os voos que saem dos aeroportos que oferecem voos para a Europa, oferecem voos que chegam no aeroporto que você quer chegar na Europa. Então, por exemplo, se você quiser sair só de Salvador, eu quero sair de Salvador, para a Europa só existe voo direto para Lisboa, né? Então, voo para Portugal. Não tem voo para Frankfurt, por exemplo, vindo de Salvador. Então, se você escolher Salvador para sair, você não tem como muitas opções de escolha para chegar na Europa. Se você sair de São Paulo, você já vai ter outras opções de voos para chegar na Europa. E se você escolher diretamente, por exemplo, eu quero chegar pelo aeroporto de Lisboa, como eu falei, você vai ter também opções limitadas no Brasil para sair. Nesse mesmo sentido, nós temos a escolha da companhia aérea. Então, o que acontece? Existem várias dezenas de companhias aéreas que fazem voos entre o Brasil e a Europa. Mas nem todas operam em todos os aeroportos, tanto do Brasil quanto da Europa. A maior parte dos voos que vêm do Brasil para a Europa são voos que saem de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, e voos que saem do aeroporto de Santos Dumont, o Galeão. Mas, além desse, também tem voos saindo de Salvador, que são feitos pela TAP, que é uma companhia aérea portuguesa, e por isso que os voos diretos da TAP acabam indo para Lisboa, que é a capital de Portugal. Então, você tem que fazer um casamento entre qual aeroporto que você quer sair do Brasil, qual aeroporto que você quer chegar na Europa e qual que é a companhia aérea que você quer voar. E essa é a primeira escolha para daí sim você poder comprar a passagem aérea. Esse é o primeiro passo. Então, a escolha da companhia aérea vai depender dos aeroportos de saída e de chegada, de origem e de destino. Mas também tem outras coisas que você pode levar em consideração na hora de escolher a companhia aérea por onde você quer voar, que são, por exemplo, os serviços oferecidos e o preço. Então, os serviços oferecidos, eles podem variar em vários aspectos, como, por exemplo, as regras de bagagem podem mudar muito em tamanho, em peso, até alguns itens que podem ser permitidos em um voo e em outros não. A própria qualidade do serviço e o que é oferecido durante os voos. Então, por exemplo, um voo low cost aqui na Europa, você pode bater voo internacional entre os países aqui na Europa, você pode fazer voo se não tem passagem, e nessa passagem aérea não permite levar bagagem de graça, então você vai ter que pagar extra. A TAP tem essa opção de voos do Brasil para a Europa, a única empresa que tem essa opção, as outras têm o valor da bagagem incluído. É óbvio que é mais caro e no final você está pagando de qualquer maneira, mas tem essa opção. Então a TAP deixa você viajar sem bagagem, pelo menos despachada do Brasil para a Europa. Já as outras companhias aéreas não permitem isso, então acaba deixando a passagem aérea um pouco mais cara. Mas a qualidade do serviço também muda muito, então pode ser que o serviço seja tanto o atendimento quanto a qualidade, por exemplo, das refeições que são oferecidas durante o voo. Pode mudar muito e variar de companhia aérea para companhia aérea. Então, para escolher a companhia aérea da sua preferência, você tem que sempre prestar atenção nesse tipo de coisa, não só no aeroporto de chegada, no aeroporto de saída, mas no tipo de serviço que eles oferecem e na qualidade do serviço, para ver qual combina melhor com a sua expectativa, com aquilo que você espera. Então, a melhor coisa antes de fazer de mais nada é listar o que você não abre mão. Por exemplo, eu quero uma companhia aérea que permita levar animais, porque eu vou levar o meu cachorro junto,
eu quero uma companhia aérea que sirva vinho vermelho, por exemplo, vinho rosé durante o voo, eu quero... Então, lista tudo aquilo que você acha interessante para que daí você possa, daí sim, ir atrás de fazer o orçamento. Então, nunca compre direto na primeira companhia aérea, faça o orçamento. E na hora de fazer o orçamento, o que você faz? Entra no portal online, todas elas têm um portal online, pelo menos todas essas que fazem voo do Brasil para a Europa. Entra no portal online e não só faz o orçamento comparando as tarifas entre as companhias aéreas, mas comparando as tarifas da companhia aérea, porque existem várias tarifas diferentes, como por exemplo, existe tarifa econômica, econômica plus, business ou executiva, primeira classe, tudo vai depender de companhia aérea para companhia aérea, a nomenclatura muda um pouco, mas geralmente tem no mínimo 3 classes ou tarifas ou mais, né? Daí tem uma variação e preste atenção no que é oferecido, porque entre tarifas e tarifas, dependendo do caso, às vezes é mais barato comprar a tarifa mais cara, porque senão você vai ter que pagar taxas extras de serviços que não estão inclusos naquela tarifa que você gostaria de usar. Então, preste atenção entre as tarifas e outra coisa. Na hora de fazer o orçamento, compare as taxas, as tarifas entre os dias, ou seja, isso significa que dependendo do dia da semana, ou até por motivo de feriado, ou férias ou temporada, a tarifa pode variar. Então, talvez se você viajar na quarta é mais caro do que viajar na quinta, por exemplo. Então, de um dia para o outro, a mesma tarifa pode mudar, na mesma companhia pode mudar o preço. Então, preste atenção nisso, faça orçamento. E isso não significa também que aquele preço que você está fazendo o orçamento vai se manter. Então, por isso que é muito importante você começar a fazer isso uns 6 meses antes de viajar, para que você comece a entender qual que é a tarifa média de cada companhia aérea, do que eles oferecem, ver qual que é mais combina com você, para você ter esse intervalo de 3 meses para decidir e encontrar a melhor opção para você, de preço e qualidade. Outra coisa que também é muito importante você observar durante essa pesquisa e na hora de for comprar a passagem aérea, que é o processo é o mesmo, então você entra no portal, escolhe uma data, escolhe uma data de chegada, de ida, uma data de volta e escolhe a tarifa de cada se a da ida pode ser uma diferente da volta, e você coloca lá para ele fazer a busca do quais os voos que tem disponível. Quando ele encontrar os voos que tem disponível, geralmente eles até colocam quantas poltronas tem disponíveis ainda naquele horário, naquele voo, e você vai ver também que tem várias opções em horários diferentes, e você vai ver que tem preços diferentes e duração de viagem diferentes. E lá é bem comum que você encontre alguma coisa do tipo 1 parada, 2 paradas, ou paragens também, dependendo da companhia aérea, também eles falam assim, traduzem assim. Isso significa o quê? Que o voo é mais longo e tem escalas e ou conexões. Isso também pode acontecer. Então, na hora de escolher a passagem aérea, até fazer o orçamento, você também tem que levar em consideração isso. Sempre observe qual que é o voo mais curto, qual que é a média do voo mais curto e o voo mais longo. O voo mais curto é o voo direto. Então, sempre observe isso para que você consiga comprar a passagem aérea de acordo com seus critérios. Então, para comprar passagem, você faz isso, você escolhe, seleciona qual que você quer, depois eles vão te dar a opção para escolher a volta. E é o mesmo processo, você escolhe qual que é o dia, qual que é o horário, o voo que você quer, qual que é a categoria ou tarifa que você gostaria de usar, e daí no final ele vai fazer um check-out para você fazer o pagamento. O pagamento depende da companhia para companhia aérea, a maioria delas aceita cartão de crédito, boleto, transferência. Você faz o pagamento e daí você tem a sua passagem comprada. Depois disso é só esperar o dia da viagem. Você se prepara, faz o planejamento, deixa tudo ok, reserva a hospedagem, se prepara para fazer aquela viagem. É claro que antes disso você já vai ter escolhido o destino, já vai ter uma noção prévia, ali de tudo, já vai ter feito uma pesquisa, ter certeza de tudo, para você saber por onde você vai chegar, qual o melhor aeroporto de acordo com o seu roteiro. E daí você vai fazer um dia anterior à viagem, dependendo da companhia, 2 dias antes, 48 horas antes da viagem, você vai fazer o check-in.
E o check-in é um bicho que às vezes assusta para pessoas viajantes iniciantes, isso é normal. Mas o check-in ele é feito tanto em voos nacionais quanto em voos internacionais. E o check-in também é feito em hospedagem, você deve ter ouvido falar. O check-in é feito também na hospedagem. E o check-in, tanto no voo, numa viagem de avião, quanto na hospedagem, ele simplesmente é o registro de entrada. Então ele garante, ele registra, ele foca no registro de entrada do embarque no avião, no caso, e no hotel da chegada, da sua chegada. Mas como a gente não está falando de hospedagem aqui, vamos focar então no check-in. Como é que funciona o check-in rapidamente? Como é que funciona o check-in do avião? Primeira coisa que você tem que saber é que o check-in ele tem que ser feito com antecedência. A maioria das companhias aéreas que fazem voos entre o Brasil e a Europa, elas oferecem check-in online com antecedência. Então, se você quiser fazer com antecedência, você pode fazer online tanto pelo aplicativo da própria companhia aérea, quando tem, ou pelo portal online. É bem simples, você vai entrar no portal e vai clicar lá, tem um botão bem grandão chamado check-in, você clica lá, daí você vai colocar o número da sua reserva e provavelmente o seu nome, dependendo da companhia aérea, a companhia aérea muda, de companhia aérea para companhia aérea muda um pouco quais são os dados que eles pedem. Depois disso eles vão pedir mais algumas informações sobre você, para você fazer o cadastro lá, e daí você tá liberado para o check-in. Quando você faz o check-in assim, você já é liberado para embarcar. Se você não tem mala para despachar, por exemplo, é só você ir para a sala de embarque. O check-in ele é muito importante por dois motivos. Primeiro, que você vai registrar e confirmar que você está lá e que você vai estar no voo. E o segundo, ele é importante porque você vai definir qual a sua poltrona. Quando você compra a passagem aérea, eles sempre dão a oportunidade de você pagar uma taxa extra e deixar a sua poltrona reservada, o seu lugar reservado. Então, tem vários lugares dentro do avião, e deixar o lugar reservado. A maioria das pessoas não pagam essa taxa e não fazem reserva antes, né, na hora da compra da passagem. Não precisa, tá? Não precisa reservar a poltrona na compra da passagem. Mas na hora do check-in você é obrigado a fazer a escolha da poltrona. E quanto mais cedo você fazer o check-in, mais oportunidades de poltronas você vai ter, mais opções de poltronas você vai ter. E o que implica isso? Cada lugar no avião te dá uma experiência de voo diferente. Então, por exemplo, atrás da asa é mais barulhento, no fundo e no começo do avião é mais balança mais, no meio do avião é mais calmo, mais para frente da asa você tem mais silêncio e tem a possibilidade de ter uma vista bonita. Então, tem várias coisinhas que você deve levar em consideração para fazer essa escolha. É claro que no Conexão Europa a gente tem uma aula específica só para te explicar isso. Eu te mostro alguns exemplos de layout de avião para mostrar quais são as opções de poltrona que tem e o que cada uma vai te trazer. É claro, não existe uma poltrona ruim e nenhuma boa. Existe uma ideal para uma pessoa e para outra não necessariamente tão ideal. Mas eu vou te explicar tudo também no corredor. Senta no corredor, senta na janela. Qual que é a melhor opção? No fundão ou não no fundão? Perto do banheiro ou não? Na porta de emergência ou não? Tem várias coisas. Nesse momento check-in você vai escolher, e daí depois que você fez essa escolha da poltrona e colocou seus dados, daí você deixa o check-in pronto. Como eu falei, se você não tiver nenhum tipo de bagagem para despachar, ou seja, aquele tipo de bagagem que vai no porão do avião, você simplesmente pode se dirigir, quando chegar no aeroporto, se dirigir para a sala de embarque. Se você tiver bagagem para despachar, você vai ser obrigado ainda a fazer o despacho da bagagem. Mas normalmente lá no balcão de atendimento da companhia aérea, você vai ter prioridade, ou seja, vai ter uma fila para quem quer fazer o check-in presencial e também para quem quer despachar a mala, então fica separado, fica mais rápido. Mas não existe só essa opção de check-in, você também pode fazer o check-in no balcão de atendimento presencialmente ou nos totens que tem. Então, quando você chega no aeroporto, você deve já ter visto tipo um totem, né, uma telinha lá, e você pode fazer o check-in lá. É claro que normalmente esse check-in daí não dá para fazer tão antes, geralmente você não vai um dia antes pro aeroporto só para fazer isso, e é muito mais fácil fazer pelo smartphone, mas se você quiser chegar lá, geralmente, se você não fez o check-in com antecedência online, você pode fazer lá na hora, também tranquilo, e você também pode fazer, só que você mesmo vai fazer. E no balcão de atendimento, daí a pessoa, o atendente da companhia aérea vai fazer o seu check-in. Muito importante, você tem que se dirigir para o balcão de atendimento da sua companhia aérea. Já aconteceu comigo, uma vez a gente foi pegar um voo
aqui na Europa mesmo, e a gente tinha 2 voos praticamente no mesmo horário para o mesmo destino. E só que eram de companhias aéreas diferentes, e a gente acabou indo, e elas tinham a mesma cor do logo e tal, a gente acabou indo no balcão de atendimento do voo que era o errado, e ele era tipo uns 10 minutos antes, e a gente tinha perdido o embarque, a gente ficou desesperado, e na verdade era errado, era um voo de outra companhia aérea. Então preste atenção, vai no balcão de informações de atendimento da sua companhia aérea, é muito importante. Então preste atenção no nome da companhia, no número do voo também, que vai estar lá escrito, e no destino. Daí você vai ver lá em cima, geralmente no balcão de atendimento tá escrito qual que é o voo que eles estão atendendo. E outra coisa muito importante, você tem que chegar com antecedência. Voos internacionais, eles geralmente pedem 2 horas de antecedência. Ou seja, você precisa estar lá antes, tanto para fazer o check-in quanto para fazer o despacho das malas. Mas se você pegou se você pegar um voo nacional primeiro para depois pegar o internacional, 1 hora de antecedência é o suficiente. Você vai chegar lá, vai fazer esse check-in e depois, quando você for fazer a conexão para o voo internacional, é muito importante você observar se essa conexão tem pelo menos 2 horas, porque se eles pedem 2 horas de antecedência, você tem que ter 2 horas antes lá. Então fique atento a esse horário. Se você tentar fazer o check-in muito antes, mesmo online, nem sempre está disponível. Às vezes é 24 horas, às vezes 48 horas, e algumas companhias até aceitam fazer o check-in 72 horas antes, mas a maioria é entre 24 a 48 horas para voos internacionais. Outra coisa também que é interessante lembrar é que se você chegar muito cedo no aeroporto, pode ser que o seu voo não esteja sendo atendido ainda. Então é normal, tá? Você chegou lá e você vai para o balcão e estão atendendo outro voo. Preste atenção, porque às vezes a companhia aérea está atendendo mais do que um voo, fazendo check-in mais do que um voo ao mesmo tempo. Então, se isso acontecer, cuidado para entrar na fila certa do seu voo. Então, preste atenção no destino e também no número do voo. Então, recapitulando, você tem várias opções para fazer o check-in. Você pode fazer online e, se você não tiver mala para despachar, ir direto para o embarque. Se você tiver mala para despachar, daí passa para despachar a mala só. Se você quiser confirmar o check-in, também pode confirmar, não é problema. Outra opção é você chegar no aeroporto e fazer o check-in no totem, depois ir embarcar se você não tiver bagagem para despachar, ou ir despachar a bagagem. Ou outra opção é você ir direto e fazer tudo no balcão de atendimento da companhia aérea, faz o check-in, já despacha a mala e já fica tudo ok. E depois disso é só você se dirigir para o embarque. Mas antes de falar de embarque, vamos falar sobre bagagem, regras de bagagem. Como eu falei, cada companhia aérea tem regras de bagagem específicas para cada tipo de bagagem. E cada uma entende cada tipo de bagagem de uma forma um pouco diferente. Não só o tamanho, o peso, os itens e também até o número de quantidade de bagagens que você pode levar para cada tipo. Então, varia muito e essas regras são muito complexas e você tem que seguir, porque se você não seguir, você você pode pagar taxas extras, elas são bem caras, taxas de bagagem extra. E para te facilitar, para te ajudar, eu montei um guia completaço, assim, com as 10 principais companhias aéreas. Dificilmente você vai encontrar uma que não seja essas 10 para voar do Brasil para a Europa. E esse guia eu vou deixar disponível agora no link que tá no WhatsApp, agora que eu disponibilizei no WhatsApp, para você poder fazer o download desse guia e entender. Lá eu dou exemplos de bagagens, quais são as bagagens que são consideradas bagagens de mão, o que é item pessoal, qual que é o tamanho delas para cada companhia aérea, o peso, a quantidade, tá bem organizado, bem fácil de entender. Então vai lá dar uma olhadinha. E também, outra coisa, se você tiver dúvida, eu sei que muita gente tem dúvida mesmo com esses guias completos, muita gente ainda fica com dúvida, como é que eu meço a mala, como é que eu peso, considerando a bagagem, considerando a mala, como é que faz, a rodinha também entra na medição e tal. Se você quiser saber mais sobre isso, eu te convido a entrar na próxima turma da Conexão Europa, que a gente também tem uma aula só sobre bagagem. Uma aula não, são 2 ou 3 aulas só sobre bagagem de avião. Então vai lá e já coloca o seu relógio para despertar às 7 horas da manhã na segunda-feira, para você poder entrar e ainda ganhar um cupom de desconto de 50% para os primeiros 10 alunos. Só 10, os primeiros 10, hein? Então tem que ser rápido. Então vamos para embarque. Embarque tem uma coisa muito curiosa, muita gente tem dúvida. É claro que aqui eu vou dar uma pincelada, porque a gente tem um tempo limitado, mas vou te explicar o básico que você precisa saber para poder embarcar no avião. O que acontece? Depois que você fez o check-in, você vai direto para a sala de embarque.
Como encontrar a sala de embarque? Você vai seguir o fluxo, a maioria das pessoas que estão saindo do check-in estão indo para lá. Geralmente é uma porta bem grande, uma porta, pode ser pequena também, depende do tamanho do aeroporto. Mas lá tá escrito geralmente ou em inglês ou na língua local, embarque. No Brasil é fácil, né? Embarque. E daí também geralmente tem uma imagem de um aviãozinho subindo, né? Na direção subindo. Então ali você vai saber que essa é a sala de embarque. Para você entrar naquele portão, passar para aquele portão, você já vai ter que apresentar o seu passaporte ou o seu documento de identificação, especialmente se for no Brasil ainda vai ser o documento de identificação, pode ser o RG. Mas se for internacional, no aeroporto internacional, isso vai acontecer na volta também, tá? Ou o embarque é a mesma coisa, isso é universal. Você vai apresentar o seu documento de identificação e a passagem aérea. Entrou, daí você pode entrar, eles vão conferir se está ok, é o mesmo nome, mesma pessoa, pode entrar. Você vai entrar e você vai se deparar com uma sala enorme, depende do tamanho do aeroporto. Mas coisa importante que você tem que prestar atenção ali. Toda a sala de embarque, ela vai ter lojinhas, vai ter um monte de coisa que você pode fazer ali, fazer compras, mas evite fazer compras nesse primeiro ponto, principalmente quando você está embarcando para ir para a sua viagem. Quando você volta, daí a história é outra. Mas deixe para fazer as compras no free shop na volta, porque você vai economizar bastante. Por quê? Te explico lá no Conexão Europa. Só quem é aluno vai saber, ou já sabe, né? Do que eu tô falando. A gente tem uma aula só sobre isso lá no Conexão Europa, junto com as aulas sobre alfândega. Mas vamos lá. Além disso, além dessas lojinhas para comprar um monte de coisa legal, sem imposto, você também vai encontrar alguns restaurantes, lanchonetes, vai ter banheiro, lugar para carregar os seus eletrônicos, vai ter lugar para um lounge, um lugar para você sentar, para você ficar esperando. Se você, dependendo da companhia aérea, dependendo da passagem, da tarifa que você pagou, você vai ter direito a entrar na sala VIP e tudo mais, né? Isso tudo vai variar um pouquinho. Mas o importante é que você tem que saber que lá na sala você vai ter acesso a vários portões. Geralmente eles são numerados são identificados com letras, então tem A, B, C, D, E, às vezes tem letras com números também, A1, A2, A3 também acontece, dependendo do tipo de aeroporto, se ele for muito grande, pode acontecer. E você tem que saber qual que é o seu portão de embarque, isso que importa para você nesse momento. E como é que você vai saber qual que é o seu portão de embarque? Primeiro, ele vai estar na sua passagem aérea, tá? Mas a questão é que eles podem mudar o portão de embarque de última hora. Isso pode acontecer, é muito comum, especialmente se você chega muito cedo no aeroporto ou quando você está fazendo uma conexão e você vai ficar um tempão esperando lá, pode acontecer de no seu cartão de embarque, no seu passagem, tá escrito um portão e chegando lá eles mudam. Então presta atenção, como é que você vai saber? Você vai ficar atento ao telão de informações, é um painel bem grande, às vezes é digital, às vezes é analógico, depende do aeroporto, e lá vão estar escrito algumas informações importantes. Entre elas, o horário do voo, o destino, o número do voo, o status e também o portão de embarque. Então, como é que você vai saber? Você vai sempre ficar atento. Entrou na sala de embarque, fica atento ao telão. E daí, lá no telão, você vai confirmar o seu voo pelo número, pelo horário de embarque, o número do voo e também pelo destino e pela própria companhia aérea. Então você vai ver, geralmente ele deixa pelo menos o logo da companhia aérea ali, você vai identificar qual que é o seu voo e daí você vai ver qual que é o portão de embarque. Ideal é já se posicionar ali próximo ao portão de embarque. Mas se você está muito antes, chegou muito cedo, foi para a sala de embarque muito cedo, presta atenção, pelo menos uma meia hora antes você tem que se posicionar. Meia hora antes eles não mudam mais muita coisa. Muito raramente eles vão mudar, mas 1, 2, 3, 4 horas antes eles ainda podem mudar. Então fique atento antes de embarcar, porque senão você pode acabar indo para a fila errada e até perder o seu voo se você não cuidar com isso. Depois, quando chegou o horário do seu voo, fica atento, né? Porque ele pode atrasar às vezes. Adiantar nunca adianta, mas atrasar ele pode atrasar. Quando chegou no horário do seu voo, geralmente eles vão anunciar no alto-falante, avisando que a primeira chamada, quer dizer, a primeira chamada para o voo tal, para destino tal, está acontecendo. Então, quando acontece essa chamada, você tem que ir direto para o seu portão de embarque. Vai o mais rápido possível para você garantir lugar para sua bagagem de mão, porque
Se você, isso para voo internacional e nacional, tá? Se você demora para embarcar, o que acontece? Dentro da aeronave nem sempre tem lugar para a bagagem de todo mundo, na bagagem de mão, item pessoal. E então as primeiras pessoas que entram com bagagem de mão conseguem um espaço para bagagem de mão. Quando terminou o espaço, você vai ser obrigada a despachar a sua bagagem. Deixando a bagagem ali, ela vai entrar no avião depois. Então, qual que é o problema disso? Você não vai pagar nada a mais, tá? Mas você vai deixar a sua bagagem à mercê. Geralmente, na bagagem de mão, a gente leva os itens mais importantes, os itens mais caros, de valor, e se você tiver que deixar no porão, o risco que ela corre é o mesmo da bagagem despachada. Então, fique atento a isso e tenha muito cuidado. Então, depois que você entrou na fila para embarcar, você vai entrar no avião. Essa entrada, ela geralmente é prioritária. Então, muitas vezes, pessoas com deficiência, grávidas entram primeiro. Também tem acesso prioritário pessoas de classe de tarifas mais altas, como, por exemplo, a business, a primeira classe. Muitas vezes tem acesso antes e depois então fica atento à fila para você não entrar na fila errada, entre na fila de acordo com a sua situação e a sua tarifa. Você entrou no avião, você vai percorrer, depende do aeroporto, você já pode entrar direto naquele tubo, ou você pode entrar depois, ou então pode ser que seja longo, um aeroporto grande, você vai andar quilômetros não, é brincadeira, mas alguns metros ao longo ali até conseguir entrar no avião. Você vai entrar e lá dentro daí você vai procurar a sua poltrona. A poltrona, ela é marcada assim como é marcada num ônibus de viagem. Talvez você já fez uma viagem de ônibus ou de trem, talvez você conheça um pouco disso. Então, as poltronas são marcadas por números e letras. Então, A1, A2, B1, B2 e por aí vai. E para você saber qual que é a sua poltrona, é só você olhar na sua passagem aérea. Lá está escrito qual que é a sua poltrona. Daí você vai procurar a sua poltrona e sentar na sua poltrona. Guarda a sua bagagem de mão em cima, naquele compartimento de malas em cima, sobre os bancos, e o seu item pessoal você pode ficar com você, e o ideal, o correto, eles vão pedir depois, para você colocar embaixo do banco da frente. Caso não tenha espaço, daí você vai precisar colocar lá em cima mesmo, se o seu item pessoal, por exemplo, for muito grande. Eles geralmente não permitem decolagem com coisas no colo, por exemplo. Então você vai colocar os seus itens lá e vai esperar um momento em que o piloto vai anunciar que vocês vão começar a fazer o taxiamento para fazer a decolagem. E nesse momento, normalmente, eles exigem algumas coisas, como, por exemplo, você vai precisar desligar o seu celular, você vai precisar velar os cintos, e tem várias outras regrinhas, tanto para a decolagem, quanto para o pouso, quanto para durante a viagem, como, por exemplo, não pode fumar dentro do avião. Então, o que você tem que fazer para saber isso e como proceder? O que você deve fazer é sempre seguir todas as regras. Como é que você vai saber das regras? Quando você, logo depois que você embarca, logo depois que todo mundo embarca, assim que o piloto começa a informar o taxiamento, eles geralmente passam ou um vídeo, uma videoaula, ou um comissário de bordo vai apresentar para você como é que vai proceder de acordo com cada coisa. Geralmente também, atrás do banco tem uma revistinha também explicando algumas coisas, como, por exemplo, como proceder em caso de emergência, o que você deve fazer. Então, preste atenção, leia tudo, preste atenção. É como se fosse um curso de sobrevivência. Então, é muito importante que você preste atenção. Você vai ver que muita gente não vai prestar atenção, mas é porque aquelas pessoas provavelmente já têm muita experiência com viagem internacional. Então, não ligue para elas. Preste atenção em cada detalhe e daí você vai conseguir fazer tudo conforme é necessário. Então, não fique preocupado. E durante o voo também muita gente pergunta o que pode fazer. Você pode levantar, você pode caminhar, você pode ir no banheiro. Eles disponibilizam as refeições de acordo com o horário do avião. Geralmente tem lanches também durante a madrugada, durante o dia, dependendo do horário do voo que você vai pegar. E também, e a única coisa que você deve se preocupar em fazer coisas que possam incomodar alguém. Então, por exemplo, pintar uma unha, né? O esmalte tem um cheiro forte, vai incomodar, então não faça isso. Ou levar uma comida fedorenta, uma fritura, um ovo, abre aquele pote no meio do voo, as pessoas
não tem circulação de ar lá, então leve em consideração isso. E também evite coisas do tipo ficar com a perna por cima do banco, jogar o cabelo para trás no banco, isso aí atrapalha, incomoda os outros. Então evite esse tipo de comportamento para não ter problemas. Fora isso, você pode se comportar normalmente e siga as regras que foram explicadas lá naquele vídeo aula na hora do taxiamento. E na hora do taxiamento, assim, logo antes do taxiamento, o avião geralmente vai ser ligado, né? Os motores vão ser ligados e nesse momento você vai começar a escutar um barulho mais intenso. Então, até então, geralmente no começo do embarque, eles deixam ar-condicionado ligado e tal, dependendo, se o avião estiver fazendo uma escala, você já pega ele fresquinho e os motores podem estar ligados. Se você está pegando uma conexão, um voo que vai sair dali do ponto inicial, existe a possibilidade de você entrar no avião ele ainda estar quente, então eles nem ligam o ar-condicionado nem nada, vai estar bem quente, vai estar tudo desligado. E na hora que ele começa a fazer o taxiamento, ele liga o motor e é bem normal então você começar a escutar aquele barulho das turbinas. E é bem forte e é normal. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, me assustou muito e eu sei que assusta muitas pessoas quando a gente começa a ouvir aquele motor fazendo aquele barulho estrondoso e é muito alto mesmo. Não na hora do taxiamento, na hora do taxiamento é tranquilo, mas depois que ele tem a permissão para decolar, os motores ficam muito mais, o barulho dos motores fica muito mais intenso, então dá um certo arrepio, um medo assim, mas fique tranquilo, isso é normal e acontece dessa forma mesmo. Ou seja, quando o piloto começa a taxiar, ele vai andar, o avião não sabe dar ré, não consegue dar ré, não tem o mecanismo para isso, não é que não sabe, né? Não tem um mecanismo para isso, então ele vai ser empurrado por um carrinho, independente do tamanho do avião, ele vai andar para frente até a ponta, até a cabeceira do aeroporto. E ele vai decolar para o lado de acordo com o vento, então pode ser que ele decole da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, do norte para o sul, sul para o norte, né? Depende da posição do aeroporto. E na hora que ele estiver na cabeceira, quando ele vai para a cabeceira, pode ter fila de outros aviões já na frente ou atrás, ele vai esperar até o momento que a torre liberar para ele voar. Então, nesse momento, o piloto vai avisar para os tripulantes e para os passageiros que a decolagem foi autorizada. E nesse momento ele vai se posicionar então na cabeceira da pista, dependendo do tamanho da aeronave, dependendo do tamanho do aeroporto, pode não ser exatamente na cabeceira, no meio, pode ser também. E ele vai dar um acelerar e é um barulho bem forte, você vai sentir uma pressão contra o banco e você vai sentir ele saindo do chão. Ele descola, dá uma sensação de flutuamento, quase uma gravidade zero naquele momento, assim, durante um milésimo de segundo. E daí, daí ele vai pegar, né, a altitude. Depois de um certo tempo, ele vai recolher os trens de pouso. Nesse momento, o avião vai ficar mais leve. Então, até ali ele fica um pouco, independente do tamanho do avião, ele trepida um pouco e depois passa. Depois que ele chegou numa altitude de cruzeiro, que se chama, que é a altitude que ele vai fazer o resto da viagem, ele vai ele vai estabilizar. Então, até um certo ponto, ele vem bem inclinado, então você vai sentir essa pressão, depois passa essa pressão e daí você se sente como se estivesse na sala da sua casa. A não ser que tenha turbulência ou que você esteja num avião turbo-hélice, por exemplo, um avião menor. Mas basicamente é isso. E durante o voo é bem tranquilo, normalmente é muito difícil acontecer algum problema. Por exemplo, as pessoas têm medo, né, de voar de avião. Fique tranquilo que o avião é um dos meios de locomoção mais seguros que existe, especialmente os aviões modernos. Então, fique tranquilo quanto a isso, o voo vai acontecer naturalmente. Eu explico um pouco melhor essa parte, claro, lá no Conexão Europa, mas por enquanto é só isso. Então, o voo vai vai acontecer naturalmente. Se você tiver alguma dúvida, é só você recorrer aos comissários de bordo. Eles estão ali exatamente para te ajudar. E daí, para finalizar, uma outra coisa muito importante que você tem que saber é sobre o desembarque e as paradas, né? Porque a parada ela pode ser com desembarque ou sem desembarque. Então, existem dois tipos de paradas que pode acontecer e que você tem que prestar atenção até na hora de comprar passagem aérea, que são a conexão e a escala. Muita gente tem dúvida, não sabe qual é a diferença. Então, qual é a diferença? Um voo, ele pode ter escala e ele pode ter conexão ou ele pode não ter nenhum. Quando não tem nenhum, você decola de um aeroporto, embarca, decola de um aeroporto, chega, desembarca no aeroporto, acabou a viagem. Isso não tem conexão, não tem escala. Mas quando você faz um voo com conexão, a conexão conecta
um avião a outro, um voo a outro. Então você vai fazer, é considerado um voo, e você vai pegar às vezes 2 ou 3 ou 4 aviões para sair de um ponto e para ir para o outro. É bem comum em cidades grandes, por exemplo, São Paulo, por exemplo, tem conexão entre em ônibus, metrô e tal. Isso é a mesma coisa. Então, por exemplo, você sai lá do interior de Minas Gerais, pega um avião até Guarulhos e de Guarulhos pega um outro avião até Frankfurt. Isso você fez uma conexão. Então, você foi com um avião até um ponto, desceu, pegou outro avião e subiu de novo. Nesse caso, você sempre deve descer do avião. Quando tem conexão, você sempre vai descer do avião. O que você tem que prestar atenção é se troca de país. Se muda de país, daí você vai precisar pegar as suas bagagens, passar pela imigração e pela alfândega e daí voltar com as suas e daí despachar suas bagagens de novo. Se você não for mudar de território internacional, a não ser, né, dentro da União Europeia, daí não conta como se fosse um país só, daí você não precisa nem pegar sua bagagem vai fazer a conexão sozinha direto com você. Esse é o caso da maioria dos voos, quando você compra a passagem junta, tá? Por isso que é importante comprar a passagem junto de uma vez só, não ficar comprando separada. Você compra a passagem de uma vez só, você pega o seu voo de Minas Gerais e você vai embarcar em São Paulo. Muitas vezes a bagagem vai direto para Frankfurt, eles mesmos fazem a troca, a conexão da sua bagagem, e você não precisa nem se preocupar com isso. Você vai pegar a sua bagagem lá em Frankfurt, e se você, por exemplo, vai para outro país ainda, você vai ter que pegar a sua bagagem, fazer de novo o despacho da bagagem. E basicamente funciona assim. E a escala? A escala é aquele tipo de parada que você não sai do avião. Ou seja, na verdade, o avião só tá parando um pouquinho ali para que algumas pessoas entrem, outras pessoas saiam, ou para fazer um abastecimento, ou algum tipo de coisa assim, por algum motivo ele faz uma escala, mas sempre é programado, então não se preocupe, ele não vai parar do nada, a não ser em caso de emergência, óbvio, né? Mas senão ele não vai fazer uma escala, porque o piloto tá afim de fazer uma escala. Então, esses são os tipos de paragem que pode acontecer: a escala, onde você não vai trocar de avião, não vai sair do avião, e a conexão, onde você vai sair do avião, vai trocar de avião. E é bem comum, especialmente em voos, especialmente quando você sai de outros estados do Brasil, a não ser direto do aeroporto de Guarulhos ou do Galeão. Se você não mora ali perto, não vai sair direto dali, normalmente você vai fazer conexão. Então, tanto conexão no Brasil quanto conexão na Europa. A única coisa que você tem que prestar atenção é quando você tem que retirar as malas para fazer o despacho novamente. Para saber isso, simplesmente pergunta na hora de fazer o check-in. Preciso retirar mala no aeroporto tal? Não, vai até até quando? Quando eu preciso retirar? Daí já faz ali mesmo. E daí, depois é só desembarcar. O desembarque é bem simples, é só você esperar. As pessoas normalmente vão começar a levantar dos bancos, já a sair, querer pegar as coisas antes de acabar o taxiamento, mas é errado fazer isso. Você tem que esperar o sinal luminoso dos cintos desligarem, ou seja, sempre que o sinal luminoso durante o voo inteiro estiver aceso, você precisa ficar com o cinto. Se o sinal luminoso apagou, você pode daí levantar do seu banco e pegar suas bagagens, seus itens que você levou junto durante o voo e se direcionar para as esteiras de bagagem. Lá você vai retirar a sua bagagem para que você daí possa passar ali pela imigração e pela alfândega. Sempre que você trocar de país, a não ser dentro da União Europeia, você sempre vai passar pela imigração, pela alfândega novamente, independente de quantas conexões, de quantos voos você pegar. E é assim, é simples assim. Simples e complicado, né? Tem várias coisinhas, vários detalhes que eu poderia também falar mais aqui, mas tem tanta coisa que eu poderia falar, especialmente se você não tem nenhuma experiência, mas esse é o tempo que a gente tem hoje aqui. Então, esse é o conteúdo que eu quero trazer hoje para você aqui. Esse foi, como eu falei, o nosso último encontro, infelizmente. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tá, deu de brincadeira. Ontem a gente teve o encontro muito top, que a gente falou sobre documentação. Eu considero talvez a prioridade, mas foi um encontro muito interessante. Como eu falei, eu vou deixar ele ainda gravado, que o pessoal pediu, sempre pede, eu vou deixar gravado. Então, eu vou deixar linkado aqui, vou deixar disponível para vocês durante as próximas 24 horas. Tanto esse quanto o anterior, que é o do planejamento. Eu vou deixar ele aqui, você pode assistir essas 3 aulas
E lembrando, gente, eu não posso deixar de lembrar novamente, eu já lembrei várias vezes, mas eu vou lembrar novamente aqui, segunda-feira, 7 horas da manhã, abrem as inscrições para o Conexão Europa. Lembre-se, esse é o primeiro passo para que você garanta a sua experiência, para que você consiga realmente fazer uma viagem para a Europa, como se fosse um viajante experiente, mesmo que seja sua primeira experiência internacional. Então, vai lá e entre no Conexão Europa, mas eu quero só pessoas que realmente têm essa garra, que querem fazer uma experiência única, especial, que querem investir. Como eu falei ontem, é um investimento, porque pensando no tanto que você pode desperdiçar de dinheiro e de tempo, não sabendo o que você vai aprender lá no Conexão Europa, olha, nem vou dizer nada, né? Se você achou que você aprendeu bastante coisa aqui, você não tem ideia do que você vai aprender lá, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg, comparando com o que você vai aprender lá no Conexão Europa, além das ferramentas que eu vou disponibilizar para você gratuitamente e também os nossos encontros ao vivo, a consultoria em grupo ao vivo, onde eu vou tirar suas dúvidas. Além do mais, a minha equipe vai estar disponível o tempo todo, 24 horas, durante todas as 4 semanas do programa, para tirar todas as suas dúvidas lá no grupo, além do grupo oficial, onde você recebe várias informações e coisas interessantes sobre viagem pela Europa, exclusivo só para alunos e ex-alunos, tá? Além de ter o acesso durante um ano inteiro para rever, ver e rever todas as aulas e também ter acesso às atualizações do curso, as aulas novas. A gente sempre está gravando novas aulas, desenvolvendo novas ferramentas, então vai lá, 7 horas da manhã, segunda-feira, amanhã a gente se encontra, tá? 7 horas da manhã e por tempo limitado. A gente tem vagas limitadas. Se você realmente quer entrar, lembre-se, vagas limitadas. E os 10 primeiros alunos ganha um desconto de 50%. Se você quer ser um desses sortudos, seja pontual. 7 horas da manhã eu vou disponibilizar o link para você comprar e o cupom para você usar, para você ganhar 50% de desconto lá no grupo de WhatsApp. Então é muito importante, se você não se cadastrou ainda, vai lá se cadastrar. Vou deixar o link para você se cadastrar lá, para que você tenha acesso à inscrição e ao cupom de desconto. Mas depois dos primeiros 10 ele é bloqueado automaticamente. Ele é cancelado automaticamente, não adianta mais usar o cupom de desconto. E se você tiver alguma dúvida, então eu vou estar disponível agora no chat e também disponível para perguntas, para vocês tirarem dúvidas lá no WhatsApp também, no grupo de WhatsApp. Eu liberei agora para vocês poderem fazer perguntas e vocês podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem, daí a gente pode conversar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Eu amei estar aqui com vocês e espero que tenha ajudado muito você para tirar todas as suas dúvidas e esclarecer e fazer com que você consiga ter a melhor experiência possível para a sua viagem pela Europa, para a Europa, mesmo que seja a sua primeira vez ou mesmo que você tenha pouca experiência com viagem internacional, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e eu vejo vocês lá no Conexão Europa.